tema hoje que eu vou colocar para vocês, como que o cristão, e particularmente a igreja, vive em momentos difíceis. Momentos difíceis que eu falo em termos de governança, em termos de autoridade. E para isso existe um exemplo muito importante. A gente tem que tomar cuidado sempre que a gente for falar de pessoas cristãs, pessoas que fizeram história, porque muitas coisas são verdade e muitas coisas são mentiras sobre a pessoa. E o nome dele é Dietrich Bonhoeffer, alguns já ouviram falar. Ele é considerado o herói da Alemanha, tá? Ele escreveu muito pouco, ele era um precoce na área de estudo bíblico, de ensino teológico. Com 12 anos ele resolveu fazer teologia. Ele tirou o doutorado dele com 21 anos, então ele era considerado um precoce. E na Alemanha de 1925, 1930, ele era considerado uma exceção. Por quê? Porque ele achava que o cristianismo era Jesus Cristo. Para nós parece uma grande bobagem, mas a Alemanha vivia uma onda humanista. O que é o humanismo? Eu sou responsável pela revelação de Deus. Deus me deu a capacidade de decidir o que eu faço, então eu sou o reflexo de Deus. Não é muito diferente do que a gente está vivenciando agora. E ele viveu nesse ambiente. E ele viveu num ambiente pior ainda. Um ambiente em que você teve o desenvolvimento de um partido que se chamava Partido Nacional dos Trabalhadores Socialistas, tá? Então, olha a confusão: socialismo, trabalhismo e nacionalismo, tá? Que quem não sabe, isso é o nome do nazismo. Então, ele surgiu nessa época e ele foi uma voz completamente fora. A Alemanha tinha mais ou menos 100 milhões de habitantes, 300 mil cristãos praticantes. Muito pouco. E desses praticantes, metade eram católicos, metade eram luteranos. E ele tomou atitudes, escreveu muita coisa interessante para lidar com o conflito entre um governo que, francamente, toma atitudes ditatoriais, de perseguição, de cancelamento social, nada muito diferente do que a gente está vendo aqui. E o nazismo, ele foi tão assim diferente na época, porque até hoje o pessoal discute se ele é direita, se é de esquerda, se ele é fascismo, porque foi um movimento totalmente independente e que começou com voto. A primeira eleição de Hitler, ele teve quase 95% dos votos. E ele transformou o país no que todo mundo já sabe. Bonhoeffer tem umas características muito diferentes, por quê? Porque ele estava nos Estados Unidos dando aula, dando cursos. Ele, segundo uma boa biografia dele, a correta, ele era um cristão autêntico e ele esteve nos Estados Unidos para ver uma coisa que não tinha na Alemanha, que era as manifestações do Espírito Santo. Olha só que interessante. E ele frequentou as igrejas, dava aula nas universidades americanas, e ele frequentava as igrejas negras do Harlem, porque eram igrejas avivadas. E o comentário que ele fez dessa época é mais interessante ainda. Ele fala, olha, são igrejas animadas, avivadas, diferente das nossas igrejas luteranas, que são todas quietonas, sérias, que são formais, só que eles não leem a Bíblia. Então, ele mesmo viu que precisava ter como pessoa as duas coisas juntas. Tanto um aspecto vívido de amor, de alegria, de espontaneidade, como ter uma pregação do Evangelho. Então, ele trabalhava muito com isso. A igreja cristã alemã, ela foi estatizada, quem não sabe. Hitler achava que o cristianismo era a melhor religião que o homem poderia criar, não era uma criação divina, como todos os liberais alemães da época, e ele colocou a igreja cristã como uma igreja nazi.
E Bonhoeffer era totalmente contra isso. Ele era, parece até batista, né? Que igreja e Estado não podem se misturar. São entidades totalmente diferentes e ele foi perseguido por isso. Em 43 ele foi preso pela Gestapo, né? E a Gestapo torturou ele por 2 anos. E ele é considerado um herói dentro da Alemanha contra o nazismo, porque ele foi enforcado em 45. E ele era alguém muito importante. Alguém já ouviu falar da Operação Valquíria? Esse é o nome do filme já? É um filme que é interessante só para chamar a atenção do que aconteceu. Em 45, os próprios generais de carreira alemães tentaram contra a vida de Hitler. Puseram uma bomba num bunker, tá? E o desenvolvimento que eles tinham, um negócio assim que não existe, nem hoje em dia. Se pegar a Alemanha de 40, é um troço assim de desenvolvimento. E quem era um dos generais que explodiu a bombinha era cunhado de Bonhoeffer. E Bonhoeffer era de família muito importante. O pai dele era o maior psiquiatra da Alemanha e a mãe dele era de uma família de cristãos autênticos, de pastores, teólogos. Então Bonhoeffer, ele se levanta como uma voz contra o totalitarismo. E ele vai trabalhar com algumas ideias que a Escritura fala para a gente entender como que o cristão deve se comportar diante do totalitarismo, tá? Então essa é a grande mensagem que ele vai trabalhar. A primeira coisa, a gente vai trabalhar com o texto bíblico, eu só estou fazendo uma introdução. Ele faleceu com 38, 39 anos. Ele nunca escreveu nada, porque o que ele... Quer dizer, escrever, ele escreveu alguns livros que são interessantes, mas não são obras de peso. Ele escreveu sobre salmos, sobre discipulado, coisas boas, mas ele nunca fez uma obra literária de peso. Por quê? Porque ele foi morto precocemente. Mas parece que umas cartas que ele escreveu... É isso que eu ia falar. As cartas que ele escreve no período que ele está preso na Gestapo, de 43 a 45, que são chamadas cartas da prisão, ele escrevia e ele escondia nos jardins da Gestapo, lá onde o prédio que ele estava. Porque a Gestapo que ele ficou preso era uma Gestapo para alemães. Você tinha Gestapo para alemães, Gestapo para judeus, você tinha diferenciação. Então, um era um hotel de meia estrela, outro era um hotel de menos 5 estrelas. Tá? E essas cartas dele foram publicadas depois e foram arrumadas até. Então você encontra livros dele que são diferentes. Por quê? Porque dependendo de quem organizou as cartas, e a gente trabalha com as cartas que são consideradas mais fiéis. Bonhoeffer é chamado de o pai do pacifismo. Nunca fez nada para o pacifismo. Ele era, dentro das condições dele, um resistente ao regime nazista. Falam que ele era favorável ao movimento LGBT. Não existia movimento LGBT em 39. Ele era ecumênico. Ele nunca foi ecumênico. Tanto que ele fundou uma igreja separada da igreja nazista. E era uma igreja tão grande, mas tão grande, que tinha 20 pastores, um negócio assim. Ele era tão ecumênico que ele montou um seminário que tinha 10 alunos contra as ideias nazistas. Então, separa um pouco, às vezes, a biografia que é forjada do que a pessoa foi. A gente vai trabalhar com as ideias que ele tinha e que são importantes para ele. A primeira coisa que ele falava é que na Escritura você não tem muito uma definição de governo, se vocês pararem para perceber. Você não tem, olha, aquele governo tinha essas regras. Ele fala das autoridades. E isso muitas vezes dá confusão, porque a gente chega e fala assim, a gente tem que ser submisso aos governos. Mas não é isso que a Escritura está falando. Ela está falando submissão às autoridades. E no fim de todo, a discussão que ele faz bíblica sobre autoridade, sobre
o que o cristão deve fazer, ele termina uma coisa que eu não tinha visto, eu fui ver hoje à 00:30, o que ele considera como um governo humano correto aos olhos de Deus e que o cristão deve buscar. Eu nunca tinha visto isso, achei muito interessante, tá? Primeiro aspecto, ele fala que o governo ideal é o governo de Deus. Ele fala que não existe cristianismo sem Jesus Cristo. Parece uma besteira, mas a gente está vendo voltar esse negócio. Segundo ponto que ele falava, que não existe cristianismo sem igreja, não como instituição. Ele é contra a institucionalização da igreja, porque ele vê o governo nazista institucionalizando a igreja, colocando regras para a igreja trabalhar. Ele sabe muito bem que a igreja de Cristo são pessoas. E uma coisa que ele vivenciou na década de 20, 25, muito forte na igreja católica, era que existe cristianismo sem igreja. Tá? E ele fala que isso não se admite. Se Jesus Cristo é a cabeça da igreja, tem que ter igreja. Tá? Então, esses são os pontos gerais para vocês. E agora eu queria que vocês começassem a trabalhar um pouquinho com o texto bíblico, porque senão a gente só vai ficar falando e foge do referencial que a gente tem que ter, que é a Bíblia. E isso é muito importante, esse assunto, porque ele deu respostas na época da maior privação de direitos que existiu da humanidade contemporânea. Tá? E a gente, infelizmente, está vendo acontecer isso, só eu estou vendo. Tá? Cancelamento de CPF, cancelamento de mídia social, não ter processo jurídico, só eu estou vendo isso, vocês estão vendo isso também. Tá? Então, muitos estão preocupando do Molusco assumir a presidência. Eu acho que esse é um dos menores problemas que a gente tem agora. O maior problema é que a gente vive uma privação do direito. Tá? Isso que é o problema que a gente tem. Abre Colossenses 2,15 e depois alguém leia para mim. Bem alto. Colossenses 2,15, carta de Paulo à igreja que se reúne em Colosso. Pode ler do 14? Pode ler. Esse é o meu versículo predileto. Portanto, levou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, são dois versículos diferentes. Como a Lisete abordou 14, ele está falando o que no 14? Qual é o tema? Uma dívida. Tá, mas o que ele está falando? Repete o versículo. Cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças. A escrita é o... O que é? Era todo o pecado. Não. A lei, ele está falando, por isso que a gente é bom, legal, esse versículo é maravilhoso. Você entendeu? E repete o versículo, não é isso? Ele está cancelando a lei. Cancelar a lei significa o quê? Um pouquinho a mais. O que é? Cancelando uma religiosidade que as pessoas achavam que atingia a Deus. A lei, os 613 mandamentos do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles têm alguma coisa a ver com salvação? Não. Eles têm a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Tudo bem, mas eles têm a ver com conhecimento da ética e da moral de Deus. Eles têm a ver com coisas que deveriam ser praticadas como atos de justiça aos olhos, como leis de convívio pessoal, sabedoria, não tem problema nenhum. Agora, eles não têm nada a ver com salvação. Quando a pessoa pensa que a religiosidade leva a Deus, isso leva à escravidão.
escravidão. Você vira escravo da lei, tá? E tem gente que vira escravo da lei. Bonhoeffer, o conjunto das cartas dele organizado, tem livro que organiza de um jeito, do outro. Em português tem um livro dele que chama Ética, não tem na internet, mas é fácil de comprar. É um pouco difícil, porque é traduzido do alemão da década de 40, mas o título é Ética. Por quê? Qual que é a verdadeira ética do cristão? A religiosidade não é a verdadeira ética do cristão, tá? Todo mundo tem religiosidade? Tem. Todos nós temos comportamentos religiosos, inerentes à nossa própria pessoa, tá? Vamos ler a Bíblia agora em pé. Isso pode ser uma religiosidade, tá? Vamos fazer uma oração em 3 pontos, tá? É uma religiosidade. E ele está falando, repito o versículo que faz mais sentido. Lê o versículo de novo. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Exatamente. Então nós tínhamos uma escrita de ordenanças e quando a gente olha para aquilo, sem a pessoa de Jesus Cristo, a gente vê aquilo como algo, como nós sendo escravos, tá? Em que infelizmente tem irmãozinhos na fé que estão nesse barco, não toma café, não coma picanha que a gente vai receber no segundo semestre pelo correio, né? Não faça isso, não faça aquilo. Nós temos... Não corta cabelo. Não corta cabelo. E tem igrejas que colocam religiosidade a mais. Mulheres não depilem, mulheres não usam maquiagem, tá? Usa véu. Tem um na internet que falou que a mulher tem que usar calcinha samba canção, né? Não estou brincando, hein? É sério, tá? Então, esse versículo está sendo um versículo dizendo que Jesus nos liberta da religiosidade. Ele liberta da ética e da moral? Não. Ele liberta da sabedoria? Por favor, né? Agora, lê o 15, que é pior ainda. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles para tudo. O que significa esse versículo? Tirou os poderes do bicho, do nosso inimigo. Pior que não é. Essa tradução nossa é ruim. Eu também, quando fui ler, eu falei, mas esse artigo está falando de autoridades celestiais. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de despojando os principados e autoridades. Até as humanas? Até as humanas. Eu também não. Viu como é bom a gente estudar a Bíblia? Mas a palavra, porque o Bonhoeffer cita este versículo, tá? Até as humanas? Vocês vão entender o que ele está querendo dizer. Ele, diga. Como que eu disse que ele não está contradizendo quando Jesus disse que não veio para remover a lei, sim para cumprir? Então, ele veio, a lei para nós, ela deve ser interpretada como? Porque Paulo vai falar que a lei é boa, a lei é santa, que a lei é a revelação escrita de Deus. Ele não joga no lixo. Sua pergunta é essencial, porque tem pastor que não entende, tá? E aí, tudo que você não entende, o que você faz? O que você faz? Você elimina da sua cabeça, tá? Então, a lei, ela tem finalidades. A gente está acostumado com o pensamento aristotélico, platônico, que aquilo ali acabou, tá? Como é que você chega naquela situação? Só tem aquele caminho. No pensamento judaico, não. Você tem 2 ou 3 caminhos que chegam lá. Então, primeira finalidade da lei é mostrar a ética e a moral de Deus aplicada ao homem, tá? E mostra que o homem é incapaz de cumprir a lei em si. Para a igreja, ela serve para quê?
nós já temos a salvação, nós já temos a libertação do pecado. 1 João fala que nós já temos um advogado, que nós continuando sendo pecadores, tá? Vaguinho continua sendo corintiano, não vou querer deixar que ele seja corintiano, tá? E ele já tem mundial, né? Tá? Mas o pecado não tem a finalidade de separação do homem com Deus. Não, o pecado, a lei, né? A lei. O pecado na vida do homem, ele não tem o processo de separação do homem com Deus. O que leva à separação do homem com Deus é a prática continuada do pecado, tá? Então, se você pensa um palavrão na hora que o cara te fechou, pequei, proferiu uma palavra que não agrada a Deus, pronto, perdi a salvação. Não tem nada a ver com isso. Tá? Você tem um advogado perante o Pai. Aquele que adultera, aquele que pisa na bola no casamento e se arrepende, ele tem um advogado no processo de restauração. Aquele que vive no pecado é cara de pau, sem vergonha e não tem as palavras de Deus. É outra coisa, tá? Então a lei para nós, qual é a serventia? Ela tem uma serventia de mostrar um pouco da ética de Deus, porque nós não conhecemos toda a ética moral de Deus, que é impossível. Ela tem a finalidade de nos ser um guia e de entender um pouco mais de Deus. Toda lei, ela deve ser interpretada para os nossos dias como ética e moral? Por que não? Isso é importante, porque tem artigos da lei que Jesus revogou. E tem artigos da lei que Jesus ampliou. Olha a confusão, tá? Mas existe. E tem artigos da lei que perdem a finalidade. Por quê? Porque a lei, ela é essencialmente religiosa. Ela não é dietética. É a grande confusão que o pessoal usa popularmente. Pode comer torresminho de porco? Pode. Na época eu não podia, por quê? Porque Deus era palmeirense? Não. Por quê? Imundo significava o quê? O animal era usado lá para os cultos dos pagãos, né? Para os pagãos. Então a ideia de animal imundo está lá no livro de Levítico, acho que é 21, as diretrizes dietéticas, depois alguém confirma. Ela fala dos animais imundos. E é bem complicado, não é tão simples assim. 11. Acertei um número, está melhorando, 50%. Então, o que acontece? Eles falam que o cachorro é imundo. Por quê? Ele era utilizado em cultos? Não. Mas ele tem um comportamento imundo. Qual que é o comportamento imundo do cachorro? Come. A vômito ele não come, ele come as próprias fezes. Tá? Então a ideia da lei é um processo de santidade. Tá? Quem tem tatuagem aqui? Eu não tenho. Eu levantar a mão, não tenho. Vai perder a salvação se tiver tatuagem? Não. Na época, a tatuagem, ela tinha um significado. Qual que era? Pactos com deuses, tá? A tatuagem tinha essa finalidade. Ninguém fazia tatuagem porque ficava bonito, porque não ficava, tá? Aí o que acontece? Você interpretando a lei a partir da visão do Novo Testamento, a tatuagem tem a ver com perder salvação? Não. Já foi interpretado assim? Já. A igreja primitiva, primeiro e segundo século, que abandonou o judaísmo, abandonou o Antigo Testamento, na sua interpretação correta, começou a interpretar que quem tivesse qualquer marca na carne não poderia ser membro da igreja. Como que a gente interpreta quando fala não farás tatuagem, marca na carne, etc., para a igreja no contexto atual? Como você interpreta? Sabedoria, exclusivamente. Tá? Por quê? Porque você coloca uma tatuagem assim, eu amo
Joaquim. Aí Joaquim foge. Joaquim virou Joaquina, né? É comum hoje em dia, não é isso? Aí essa pessoa, pela graça de Deus, casa com Rafael. Aí o cara vai olhar para o braço da mulher, está todo o nome de Joaquim, tá? E outra coisa, a gente fica velho. Uma das características de ficar velho chama-se pelanca, não é isso? Então você imagina. Exatamente. Ou você não virar um morcego, né? Então a lei, ela teve a sua importância, precisa entender bem. E escritura é fácil de entender? Não. Tem que ter algumas pessoas que ficam estudando, lendo, etc., para facilitar, ao invés de ficar vendo o jogo do Brasil contra a Croácia. Tem, tá? Então, o que acontece? A lei teve uma importância para o povo de Israel como legislação, porque todo povo precisa de leis a serem seguidas, coisa que a gente não está tendo no Brasil, né? Concordam, né? Tá? E também para refletir o que era a ética de Deus e para transformar o povo num povo santo. Santo no sentido de ter um comportamento diferente. Nós devemos separar. Nós devemos ser como igreja um povo que segue a lei? Não. A gente usa a lei como princípio de sabedoria, tá? Você pode comer chouriço? Pode. Eu não gosto, mas pode. Se não tiver outra coisa, eu vou comer, tá? Pode comer picanha de cachorro? Se não tiver outra coisa, vai ter que comer, né? Vai ter que comer cachorro, quer dizer, pode ser que tenha que comer cachorro no futuro? Até pode, a gente não sabe, né? Tá? Mas isso daí não é proibido pela lei. Qual que é a lei do Novo Testamento? Porque existe uma lei. E lembra que o ministério de Jesus, ele é tríplice. Ele é mestre, ele é profeta e ele é rei, sacerdote. Mas o que eu queria agora falar para ele que é filho de Deus. Ele é o Messias, tá? Então, no sentido, isso que todo mundo achava. O pessoal achava, que eu estou falando da população, deixa eu tornar mais claro. A população achava que ele era mestre, ninguém duvida disso, tá? Alguns achavam que ele era profeta e poucos achavam que ele era filho de Deus. Então, a percepção do povo era essa tríplice percepção. As Escrituras falam dos ministérios de Jesus, vocês têm razão. E aí o que acontece? Jesus reinterpreta a lei. Jesus dá uma interpretação da lei a partir da vinda dele. Ele não anula a lei. A lei está lá. Ela é válida para a gente. Uma reinterpretação. A santidade que Deus quer de nós, de que jeito que é? Santo que eu sou santo. Igual a dele. Você está enrolando. O que é santidade? Separação. Mas continua, tá? Você só está repetindo também. Você precisa entender o que significa ser santo. O que significa ser diferente em relação ao mundo. Vocês só estão repetindo. Vocês só estão repetindo, não estão entendendo. O que é ser santo num mundo como o de hoje? O que é ser santo na Alemanha nazista, onde está Bonhoeffer e está sendo um profeta disso? O que é ser santo? Tentar seguir a ética de Deus. Tentar seguir a ética de Deus. Qual ética? Moral e comportamental. Tá? Então, hoje a lei de Deus, Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, Deus coloca nos nossos corações a lei. Mesmo... o que eu falei? Em Romanos, desculpa. Em Romanos, às vezes eu troco as bolas, pode corrigir. Na carta aos Romanos, ele fala que Deus coloca
Primeiro ele fala a importância da lei, que é uma coisa esquecida, omitida, cancelada. Marcion falou que a lei não serve para nada. E ele fala que os gentios, sem ter a lei escrita, porque nenhum de nós faz cursinho de lei, os judeus fazem, a gente age ética e moralmente guiado pelo Espírito Santo. E quanto mais a gente deixa o Espírito Santo trabalhar, mais a gente vai ser santo, tá? Honesto, dando testemunho, demonstrando amor pelas pessoas, se preocupando com as pessoas, agindo corretamente, não aceitando a injustiça. Respondi, Lucas? Sim. Então a lei é importantíssima, mas ela tem que ser entendida, tá? Ok. Agora, o versículo de Colossenses 2,15, ele está falando que ele tira a autoridade dos príncipes e das outras autoridades, tá? Potestade, leia, autoridade. Eu fui ver porque em inglês está escrito autoridade, em português está escrito potestade. Aí eu fui ver no Pai dos Burros do grego, e é autoridade civil, tá? E deles triunfou em si mesmo, e expõe publicamente. O que acontece? Quem comanda esse mundo? A autoridade máxima é de Deus. O homem dá uma autoridade roubada, fraudada ao diabo. Esse é o conceito que a gente tem que ter. O homem dá autoridade representativa ao diabo no Éden, quando ele fala, olha, Deus orientou, Adão fala, não toque nesse fruto. E aí ele vai lá e toca o fruto, não é isso? Come. Cuidado, porque esse erro, o diabo levou Eva ao engano, tá? A orientação de Deus foi não se aproprie, não coma. Se você colocar no sentido figurado, não se aproprie. Se você considerar literal, não coma o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não se aproprie sozinho das suas decisões. Essa é a tradução. Melhor para a gente entender. E Eva, quando vai confrontar com o enganador, ele fala, não, mas se você tocar não vai ter nenhum problema. O que ela faz? Ela toca e não acontece nada. Já que eu toquei, eu vou comer, me apropriar de tudo. Tá? E nós faríamos a mesma coisa hoje em dia. Tá? A ideia que nós somos representados é difícil a gente entender, porque ninguém aqui deu procuração para Eva, deu? Ninguém deu procuração para Adão. Quando Paulo fala na carta aos Romanos, ele está falando que nós estamos representados em Adão, nós estamos representados em Eva, eu estou complementando. Porque qualquer mulher que passasse pela mesma situação, faria a mesma coisa. E Adão, se tivesse que escolher entre ficar batendo papo com Deus alguns minutos por dia e ter a mulher do lado, ele ia preferir a mulher. Tá? Então, homens valorizem as suas mulheres, mulheres valorizem seus maridos. Tá? Mesmo que já tenham mesmo um pouco passado com a idade. Tá? Então, Paulo, na carta aos Colossenses, está falando que Deus tira a ideia absolutista de autoridade. Olha só, cuidado com isso. Aí a gente vai para Romanos. Romanos é uma carta jurídica. Romanos é uma carta escrita por Paulo, como uma igreja madura, uma igreja que aparentemente não tem problemas na época. Hoje em dia a igreja de Roma não existe, tá? Lembrar que eles tinham a ideia de bispados, então ele manda para o bispado, a igreja central, e ela fazia cópias
e o pessoal fazia leitura pública. O pessoal estima que 60% das pessoas eram analfabetas. Então as cartas eram lidas publicamente, tá? Em grego koiné, que era uma língua universal. Nós não temos uma língua universal como era da época. Nós temos o inglês, mas o grego koiné, ele era conhecido por todo mundo. Eram muito poucos povos que não conheciam, e esses eram chamados bárbaros, que eram a Alemanha, a Finlândia, os russos também não falavam, porque nunca tinham sido dominados, e os países do Oriente. Romanos 13, capítulo 1. Vamos fazer versículo por versículo, tá? Lê o versículo 1. Alguém leia? Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, algumas versões vai estar escrita potestades. Algum de vocês está escrito? Tem, não tem? Não é autoridade. É a mesma palavra de Colossenses, tá? Então, o que ele está falando? É que nós, como cristãos, não devemos ser insubordinados, tá? Nós devemos estar sujeitos, identificar o molusco como presidente, tá? Mesmo que tenha tido fraude, mas ele é uma autoridade. Cuidado, porque isso daqui já foi usado de maneira errada. Já foi utilizada, eu sou o rei, eu sou o imperador, eu sou a figura de Deus na terra. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que a instituição do princípio de autoridade, ela vem a partir de Deus. Qual que é a oposição de um regime que tem autoridade? Qual que é? Anarquia. Então Deus fala diretamente que o pior regime de governo que existe é a ausência dele. Pastor, tá? Então aqui o texto está falando que o cargo é instituído por Deus e não a pessoa. Exatamente. Né? Essa é a grande distinção. Eu nunca tinha entendido. Tá? Então, você tem que identificar o cargo, porque a sociedade precisa de autoridade. A gente vê isso do ponto de vista prático. Quem era a autoridade o Gaddafi era da Líbia, tá? O Gaddafi era uma pessoa boa? Não. Ele era um ditador? Era. Ele era amigo íntimo do molusco? Sim, tudo isso daí, tá? E aí o que acontece? Hoje a Líbia está pior ou está melhor? Está pior. O cristianismo poderia ser executado na Líbia com Gaddafi ou não? Poderia. Agora não pode. Então, Iraque é a mesma coisa. O bigodinho lá que morreu. Saddam Hussein. Saddam Hussein era um ditador. Mas você tinha lei, você tinha ordem. Não estou defendendo a pessoa, entendam isso, tá? Então, o princípio da autoridade, hoje a gente está vendo a imprensa metendo pau na China, não está? Porque está tendo ondas lá, porque a população está querendo derrotar o presidente da China. É meio complicado. Um país de 1 bilhão e 200 milhões se tornar em 50 países, o que vai acontecer? Um desastre. Vai ter morte. Então, o princípio da autoridade é uma oposição de Deus à anarquia. Deu para entender? Se você não entender assim, você começa a ter alguns conflitos. Porque Calígula foi representado por Deus, não tem sentido. Hitler foi colocado lá por Deus, não tem sentido. Kim Jong, Pol Pot,
Esse foi pior. Nós temos tempo. Hã? O molusco. Então a gente vai entrar tudo nesse ritmo, tá? Agora, não quer dizer, nós vamos ver essa parte, eu tenho a mais, depois eu quero só fazer um comentário. E ele vai, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aí a gente tem um problema. Bonhoeffer foi quem trabalhou mais com esse sentido, e ele resistiu ao nazismo? Resistiu até a morte. Por isso que é interessante usar o testemunho dele e as conclusões dele, tá? Estou trabalhando muito com as conclusões dele. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, tá? Então aqui ele está falando uma situação. Quem resiste à autoridade vai ter problema? Vai, tá? Ô pastor, mas tem coisas que se essa autoridade que está lá, que não foi instituída por Deus, o cargo sim, mas a pessoa sim. Exato. Mandar a gente fazer coisas que são contrárias às ordens de Deus, a gente não vai cumprir. Perfeito. Como a gente vai estourar o tempo, eu vou dar a conclusão, depois a gente volta. Então, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 9, eles recebem uma ordenança das autoridades, tá? Que é não falar mais de Jesus. Isso vai contra a ética e a moral de Deus. E eles respondem claramente. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 4:19. Não é 5:29? Não. Aí eu marquei errado. Ainda bem que vocês pegaram, porque isso daqui eu pego direto no... Passo Coca-Cola. Então leia. Atos 4:19. Pode ler. Alguém leia. Isso, está aí, 4:19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Não, o 5:29 fala que eles e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então não está errado o que eu falei. Então está errado, porque eu sempre faço copia e cola para não errar. Eu nem escrevo mais. Então você tem dois textos, tá? Eu citei um que eu peguei. Então vou ler o meu de novo. Tudo que é importante se fala 2 ou 3 vezes, tá? Então, toda ordem, tudo que for contrário a Deus, o cristão não deve cumprir. É interessante que Bonhoeffer, eu quis fazer a cópia, eu não consegui. Eu tenho o livro, mas eu não consegui fazer a cópia. Pois eu faço. Bonhoeffer, ele vai falar mais coisas, a gente vai continuar domingo que vem, se vocês quiserem. E aí ele fala o seguinte: qual é o Estado, o governo ideal? Tá? A primeira distinção que ele fala é: igreja não é Estado. Governo civil não é governo de Deus. Igreja é igreja, governo é governo. Mas, dentro do que eu refleti na cadeia, dentro do que eu estou 2 anos preso e eu militei contra o nazismo, ele falou mal do nazismo, tudo quanto é jeito, tá? Ele foi contra a perseguição dos judeus, foi contra o totalitarismo, tá? Dá para ele continuar. Ele não pegou em armas, mas o cunhado dele pegou em armas, tá? Então ele vai falar, a primeira característica de um governo, pois eu trago o livro, a gente lê junto, de um governo ideal aos olhos de Deus, é que esse governo reconheça Deus. Ele reconheça Deus como autoridade. Ele reconheça que a função que ele exerce é uma função prevista por Deus, tá? Primeira coisa. Aí a gente já entra num problema, porque uma política falou que o molusco é Deus. Aí já complicou a coisa, tá? Depois, ele fala que deve identificar como ele sendo
representante do povo, atuando em prol do povo, buscando a vontade do povo. Outro aspecto, que deva ser um executor de justiça. E aí tem um problema, na cabeça de Bonhoeffer, justiça é a justiça divina. E a outra característica que ele fala é um Estado que não seja contrário ao cristianismo. Então esse é o modelo de Estado ideal. Ele não falou, é interessante, que o governante seja cristão, mas que siga essas regras. E eu achei muito legal, porque são coisas que fazem sentido. Tá? A gente teve isso nesses últimos 4 anos, estava perto disso aí nos últimos 4 anos. É. Não, mas eu não tinha. Caiu a ficha, estou sendo bem sincero. Tá? Depois eu trago o livro e leio para vocês o capítulo. Traduzo um pouquinho, porque o português é mais difícil. Mas olha, eu falei, puxa, a Lisete até reclamou, até que hora você foi acordado ontem? Mas eu comecei a ler, eu falei, mas quanta coisa legal, quanta coisa não sei o quê, a distinção que ele faz entre governo e autoridade, a importância da autoridade, como que você deve, e ele fala muito que o cristão deve ser um pagador de impostos, que não deve ser desobediente às leis que não confrontam a ética e a moral cristã. E ele morreu pregando isso, contra um governo totalitário, um governo que era do Partido dos Trabalhadores Socialistas. Tá? Mera coincidência. Tá? Ok, vamos terminar agora, dá para vocês tomarem café. Alguma pergunta de última hora? Não? Deu para entender alguma coisa? Semana que vem a gente continua nos textos bíblicos, tá? A gente vai ver Romanos 13 até o 7, de 1 a 7. 1 Pedro 2, 13 e 14. Nós vamos entrar em Apocalipse, governo ideal aos olhos do chifrudo, tá? 2 Provérbios, vamos para Ezequiel e terminamos em Atos. Acho que em duas dá para a gente acabar. Tudo bem? Alguém termina em oração?